Bom, agora nós vamos então passar para o segundo lançamento do dia e vamos aqui reunir só um pessoal muito fera, mas muito fera, que é o lançamento do caderno NIC BR de acessibilidade. Esse caderno é um caderno muito importante porque tem artigos, estudos sobre acessibilidade na web e também tem, inclusive, sugestões de políticas públicas. E aqui nós temos um pessoal que é altamente qualificado para fazer isso, que é o Alexandre Barbosa, a Javiera Macaia e a Tatiana Gereissati. O Alexandre Barbosa, ele é engenheiro elétrico pela PUC de Minas Gerais, tem mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Administração de Empresa pela Universidade de Bradford, na Inglaterra, e doutorado em Administração da Empresa na FGV e pós-doutorado em Administração de Empresa na HEC de Montreal, no Canadá. E lida muito com esses temas, tecnologia da informação, internet, governo eletrônico e também com modelos de referência para governo eletrônico. Hoje, ele coordena uma equipe super qualificada que faz um trabalho maravilhoso de pesquisas sobre o uso de tecnologia da informação e comunicação em diferentes setores da sociedade no Brasil. Ele é gerente do Centro de Estudos sobre as tecnologias de informação e comunicação do CETIC-BR, que hoje chama-se Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC-BR. Eu vou chamar o Alexandre para poder falar e depois a gente apresenta a Tatiana e a Javiera. Muito obrigado, Wagner, pela apresentação. Bom dia a todos e a todas. Bom, antes de mais nada, parabéns, Wagner, Reinaldo, Amanda e toda a equipe do CEWeb W3C por este maravilhoso evento. E também é um prazer falar sobre este tema, neste dia, neste evento, e, sobretudo, numa data tão especial como essa data de hoje. Bom, está muito claro para todos nós, a gente acabou de ver uma apresentação do Google muito interessante, que as tecnologias digitais e as aplicações estão avançando muito e muito rapidamente, e a pergunta que se faz, ela está avançando para todos, né? E eu acho que o que nós vamos apresentar hoje nessa publicação é que não, né? Porque é preciso entender o cenário do uso dessas tecnologias por pessoas com deficiência, é preciso entender o porquê que esse uso não é igual para todos e também entender quais são as barreiras. E nessa publicação que nós estamos lançando hoje, em conjunto com o CEWeb, foi um trabalho conjunto do CETIC com o CEWeb, ele traz muitas respostas. Ele traça um cenário não só do Brasil, mas também da América Latina e problematiza essas questões do acesso. Com isso, eu queria pedir a Tatiana para compartilhar a tela da apresentação e vou falar muito rapidamente e vou compartilhar. Na verdade, quem vai fazer a apresentação é a Tatiana Gereissati. Eu só queria mesmo dar as boas-vindas e falar rapidamente o que o CETIC tem como missão. Então, o segundo slide, Tati, por favor. O CETIC vem há 15 anos, né? Este ano também é um ano muito especial, né, Wagner? Porque a gente está fazendo lançamentos conjuntos e nós estamos comemorando 15 anos de produção de dados. O CETIC tem como missão produzir dados para políticas públicas, para pesquisa científica e acadêmica, e só para vocês terem uma ideia, no ano passado nós publicamos 19 publicações, tem as pesquisas TICs, que eventualmente alguns de vocês já devem conhecer, TIC domicílios, empresa, saúde, educação, são 10 áreas que nós monitoramos. Além disso, tem esses cadernos NIC-BR de estudos setoriais, então cada ano a gente tem uma temática distinta. Este ano é sobre acessibilidade, é um tema muito relevante. Ao longo desse ano que passou, nós publicamos mais de quase 800 indicadores, conduzimos quase 64 mil entrevistas com cidadãos, com empresas, com escolas, hospitais. E uma outra linha importante é a capacitação
não só de gestores públicos e de acadêmicos, pesquisadores, mas da sociedade como um todo, como utilizar esses dados, essas estatísticas, que nós vamos falar sobre elas. Então, nós conduzimos, no ano passado, 8 cursos de capacitação com quase 200 participantes. Temos um curso online que está disponível em inglês, português e espanhol. Só no ano passado, que foi o segundo ano, nós tivemos quase 2.000 participantes online. E, além disso, faz parte da nossa atividade ter um laboratório de ideias, onde a gente chama especialistas para discutir ideias, temos debates públicos. No ano passado, fizemos uma conferência internacional sobre inteligência artificial junto com a Unesco e junto com o governo brasileiro, de forma que isso dá um pouco o que a gente faz. E o próximo slide, Tati, por favor. E esses dados, eles são utilizados muito para políticas públicas. Nós temos aí só um exemplo de algumas políticas públicas que estão baseadas nesses dados. Quando a gente disponibilizar, a partir de hoje, esse material sobre pessoas com deficiência, o governo vai ter um cenário mais real do que está acontecendo no Brasil, de fato, no acesso e no uso. E também esse terceiro pilar, que está mostrado aí, é o que o CETIC tem contribuído para a comunidade internacional com a produção de guias metodológicos. Da mesma forma que o W3C Brasil, o seu web está fazendo as cartilhas, nós também fazemos guias de produção de estatísticas nas mais diferentes áreas. E, com isso, eu passo a palavra para a Tatiana, para que ela possa apresentar brevemente o nosso trabalho que foi realizado junto com o W3C na produção desse livro que publicamos hoje. Deixa eu só apresentar a Tatiana, então. A Tatiana é pós-graduada em Ciências Sociais, com foco em Gênero e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, da Argentina. Ela também é bacharel em Letras Português e Francês pela Universidade de São Paulo e também bacharel em Relações Internacionais pela FAAP, aqui de São Paulo. Ela é coordenadora dos projetos Unesco, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC-BR, que é também, como o seu web, um departamento do NIC-BR. Tatiana, obrigado por estar com a gente e passo a palavra para você, então, fazer a apresentação do novo estudo sobre acessibilidade dos sites brasileiros e, para fazer o lançamento, né, do caderno NIC de acessibilidade. Muito obrigada, Wagner. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, eu vou dar continuidade à apresentação que o Alexandre já iniciou. Vou compartilhar aqui minha tela. Tudo ok? Ok. Sim, tudo ok. Bom, como o Alexandre comentou, a publicação que a gente está lançando hoje, ela se chama Acessibilidade e Tecnologias, um panorama sobre acesso e uso de tecnologias de informação e comunicação por pessoas com deficiência no Brasil e na América Latina. O Alexandre já explicou um pouco como funcionam as publicações do CETIC, então ele já comentou também que essa publicação específica, ela faz parte de uma série chamada Estudos Setoriais, dos cadernos do NIC-BR. Essa série ela aborda diferentes temas transversais que estão relacionados à tecnologia com base em dados quantitativos e qualitativos. Então, outros estudos setoriais que já foram lançados pelo CETIC, estão disponíveis na nossa página, por exemplo, abordam o tema de cultura, educação, desigualdades digitais associadas à questão urbana, e essa é a nossa próxima edição que a gente está lançando em parceria também, como o Alexandre comentou, com o seu web, que é uma parceria fundamental, com apoio também do W3C Brasil, e eu queria agradecer sobretudo ao Wagner e ao Reinaldo pela colaboração que tornou possível o lançamento dessa publicação conjunta, além, é claro, da equipe do CETIC, e nominalmente não posso deixar de agradecer a Javiera Macaia, também do CETIC, que não está compartilhando a apresentação comigo hoje, mas foi fundamental para que essa publicação, de fato, acontecesse. Então, agora eu queria apresentar a estrutura geral desse livro, os capítulos, a divisão dos capítulos. Então, eu começo com um prólogo, que ele é assinado pelo Moez Shakshuk, que é o diretor-geral adjunto
de Comunicação e Informação da Unesco. No prólogo, ele endereça o papel das tecnologias para pessoas com deficiência e ele aborda também a atuação da Unesco nesse tema. O primeiro capítulo, ele tem a autoria da Frances Jones, da Heidi Frances Jones, e dos seus colegas da CEPAL. E ele se chama Aproveitamento do Potencial das Tecnologias da Informação e Comunicação para Pessoas com Deficiência na América Latina e no Caribe, Desafios e Oportunidades. Esse capítulo ele é bastante interessante porque ele compila dados regionais dos países da América Latina e Caribe, especificamente sobre ato digital entre pessoas com deficiência nessa região. O terceiro capítulo, ele apresenta um panorama dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, e ele foi escrito pelo Romeu Sasaki, que trabalha há 60 anos com esse tema. Esse capítulo, ele traz todo o histórico e evolução do conceito de acessibilidade, para até chegar na atualidade, e ele também traz marcos importantes nacionais e internacionais sobre esse tema. A Amanda falou um pouquinho sobre isso, sobre leis, sobre diretrizes. A gente sabe que nós temos temos diretrizes, normas, mas o desafio está, de fato, no cumprimento dessas diretrizes. Então, ele fala um pouco sobre isso. O terceiro capítulo, ele foi escrito aqui pelos nossos colegas Reinaldo e Wagner, agradeço muito a participação deles. Ele é intitulado Web para Todos, uma visão sobre acessibilidade web no governo, na educação e no comércio eletrônico. Interessante também porque esse capítulo ele traz um estudo que foi realizado pelo CEWeb, nas diferentes páginas web dos diferentes setores, as páginas web do governo, as páginas web de páginas de educação especificamente e também de comércio eletrônico. Então, a ideia desses estudos é realmente avaliar a acessibilidade web dessas diferentes páginas. E, infelizmente, os resultados eles não são muito animadores nesse sentido. A gente sabe que as barreiras de acessibilidade web nesses setores, aliás, em geral, ainda são muito altas, as barreiras são muito numerosas. E o interessante é que esse capítulo ele também aborda, de uma maneira didática, as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, né, do W3C. Então, é uma informação bastante relevante. Por fim, o último capítulo, e é sobre esse que eu vou me aprofundar hoje, ele tem a autoria do CETIC, que é o departamento onde eu trabalho, e ele fala sobre os acessos e usos das tecnologias no Brasil por pessoas com deficiência. Então, a gente traz dados inéditos, a gente está publicando pela primeira vez esses dados sobre esse tema, e já vou entrar mais adiante nesse assunto. Por fim, não posso deixar de comentar a última parte, a última seção desse livro, de conclusões, Agenda para Políticas Públicas, porque ela traz algumas propostas do Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade Web do CEWeb, e que é um grupo colaborativo muito atuante nesse tema, então eu acho muito interessante ter esse compilado de recomendações para políticas públicas, e agradeço muitíssimo a contribuição desse grupo. Bom, especificamente, entrando agora já no nosso capítulo, sobre acesso e usos das tecnologias no Brasil por pessoas com deficiência, eu vou abrir aqui falando de um dos princípios para a governança e uso da internet no Brasil, publicada pelo próprio CGI-BR, que na verdade, ele aborda a universalidade da internet. O princípio diz assim: o acesso à internet deve ser universal, para que ela seja um meio para o desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos. Esse princípio é fundamental, mas a gente sabe que, na prática, ainda há muitas barreiras, ainda muitos desafios a serem enfrentados para que a gente consiga alcançar a universalidade da internet. Bom, é inegável o papel das tecnologias, na atualidade, na modificação dos padrões econômicos, sociais e políticos. A gente sabe que essas novas tecnologias trazem novas possibilidades, oportunidades, acesso a uma gama de bens e serviços que cada vez mais são disponibilizados pela rede. A gente sabe que ela oferece também um potencial de reduzir barreiras econômicas, geográficas, de gênero e físicas. Acho que em tempos de pandemia, de recomendação de distanciamento social,
A gente não precisa se alongar muito sobre a importância da internet em reduzir esse tipo de barreira, sobretudo física, e acesso aos bens e serviços. E a gente sabe também como a inclusão digital e a acessibilidade das tecnologias é um elemento crítico para o desenvolvimento entre pessoas com deficiência. Para isso, né, a gente sabe também que ainda é preciso superar uma série de barreiras de conectividade, de uso das tecnologias e de acessibilidade, e que o acesso a essas tecnologias e o uso dessas tecnologias por pessoas com deficiência ainda não é uma realidade para toda a população. Entrando especificamente nas desigualdades digitais existentes no país, a gente sabe que essas desigualdades, que ainda são uma realidade, elas estão em consonância com desigualdades estruturais da sociedade, né? Elas não estão isoladas, elas estão associadas, na verdade, a desigualdades mais amplas, que se refletem nisso, no acesso e uso das tecnologias digitais. Isso é consensual, há um consenso na literatura sobre isso, né? Sobre a associação entre desigualdades digitais e desigualdades estruturais. Há um consenso também sobre a exclusão digital relacionada à deficiência na literatura. Então, é muito importante que a gente aborde essa questão em específico. Outro consenso, maior ainda, é sobre a ausência de pessoas com deficiência nos estudos sobre desigualdades digitais, sobretudo na América Latina. Esse é um ponto muito importante. E aqui eu trago um dado publicado em um dos nossos livros, estudos setoriais anteriores, que diz que na América Latina, pessoas com deficiência têm probabilidade quase 5 vezes menor de estarem conectados em comparação àquelas sem deficiência. O que isso significa? Que se a gente não endereçar esse ato digital, né, esse ato digital especificamente relacionado à deficiência, a gente sabe que as desigualdades sociais existentes, elas podem ser ampliadas. Então, isso é urgente e é muito importante. Só que, para isso, a gente precisa conhecer a realidade, né? A gente precisa conhecer os dados precisos, o cenário de acesso e uso na internet no Brasil, especificamente sobre pessoas com deficiência. Então, agora eu vou entrar em outro tema muito importante, que concerne muito a atuação do CETIC, que é a produção de dados. O CETIC, ele se dedica especificamente a isso, a produção de dados e estudos sobre os usos das tecnologias pela população brasileira em diferentes segmentos da sociedade. E há uma série de marcos nacionais e internacionais que ressaltam a importância da produção de dados sobre pessoas com deficiência. Só para citar um exemplo, eu trago aqui a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que é uma convenção amplamente, enfim, difundida entre os países, hoje em dia. Então, essa convenção, ela traz um artigo inteiramente dedicado à produção de dados, para comentar a importância desse tema. Ele diz assim, o 31º artigo diz: os Estados-partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas, para que possam formular e implementar políticas destinadas a pôr em prática a presente convenção. Basicamente, o que diz é que os dados são fundamentais para a formulação e implementação de políticas públicas para pessoas com deficiência. E a literatura diz também, ela traz uma série de desafios nesse sentido, na produção de dados específicos para pessoas com deficiência. Eu vou comentar alguns desses desafios que eles precisam ser endereçados também. Bom, primeiro, há uma complexidade em torno das definições conceituais sobre deficiência. A gente sabe que não há um único conceito, não há uma única forma de definir deficiência, os diferentes tipos de deficiência e graus também, e isso também tem impactos na forma de medir, em como medir, como é que ela deve ser medida. Isso é um debate metodológico amplo que não está resolvido. A gente sabe também que há uma ausência de especialistas sobre esse tema no desenho das pesquisas que abordam isso. Isso é uma questão importante. Tendo em vista que cada país mede de uma maneira, ou que não há padronização metodológica sobre esse tema, há também, decorrente disso, uma dificuldade de comparação entre esses países.
Outro ponto levantado é que há diferentes fontes de dados sobre pessoas com deficiência. Alguns dados vêm de censos, outros dados vêm de pesquisas amostrais, são fontes diferentes. E há também, de maneira geral, uma falta de consistência nos dados, que decorre de todas essas dificuldades de coleta, de comparação. E, por fim, eu comento aqui uma barreira também importante para quem trabalha na ponta com a coleta de dados, que é a inadequação dos instrumentos de pesquisa. Os instrumentos de pesquisa, para que a própria população com deficiência possa responder diretamente às perguntas, eles também devem ser acessíveis. Então, isso é uma barreira que também precisa ser endereçada. E, por fim, falando aqui de dados, a gente sabe que os dados são fundamentais para a formulação de política pública. E tem uma frase que eu sempre uso, que eu gosto muito, que é de uma outra publicação nossa, que diz: sem dados não há visibilidade, sem visibilidade não há priorização. Bom, agora eu vou trazer então a proposta do CETIC para endereçar essa questão, né, para produzir dados sobre esse tema. O CETIC, ele aborda esse tema por meio da pesquisa TIC Domicílios, que é uma pesquisa amostral realizada todos os anos pelo nosso instituto, e ela tem como objetivo medir a posse e o uso das tecnologias entre a população residente no Brasil com 10 anos de idade ou mais. Para isso, nós conduzimos entrevistas domiciliares presenciais, todos os anos, em mais de 350 municípios brasileiros. Bom, em 2012, na edição da TIC Domicílios, nós incluímos algumas perguntas sobre o acesso e uso de TIC por pessoas com deficiência num quadro específico do questionário que se chama quadro de moradores. Esse quadro, ele levanta uma série de informações sobre todos os moradores do domicílio. Então, o entrevistador, ele vai até o domicílio, ele faz a pergunta a um respondente, que ele é selecionado, um respondente para responder todas essas questões sobre os moradores do domicílio, e é nesse módulo que a gente inclui as perguntas sobre deficiência. As perguntas, as categorias de deficiência cobertas pelo nosso questionário, elas estão em consonância com uma diretriz internacional proposta pelo Washington Group on Disability Statistics. E essa, por sua vez, essa diretriz, ela também é seguida no censo de 2010 do IBGE. Essas categorias, elas foram adaptadas para o nosso questionário, e basicamente elas são visual, auditiva, motora, mental, intelectual, e o CETIC incluiu uma a mais, que é mãos ou membros superiores, acreditando que essa poderia ser uma categoria importante ao se pensar no uso das tecnologias. Basicamente, a partir desse questionário, nós fazemos uma série de perguntas sobre tecnologias diferentes. Então, sobre o uso de computador por essa população, sobre o uso de internet e sobre a posse de telefone celular. E o recorte temporal desse estudo, ele vai de 2012 a 2016. Bom, eu vou trazer aqui alguns dados, mas a publicação completa, ela traz mais dados, e também as tabelas completas com todas as variáveis desagregadas, elas já estão disponíveis no nosso site, podem ser acessadas. Como o tempo é limitado, eu fiz uma escolha e trouxe alguns indicadores aqui importantes. Então, o primeiro indicador que eu vou comentar, que foi apurado pela pesquisa, ele diz respeito ao uso de computador segundo situação de deficiência. Então, a gente tem aqui que, em 2016, 23% da população, 23,5% da população com deficiência usava computador, enquanto para a população sem deficiência, essa proporção era de 41,1%. Em relação ao uso específico de internet, entre a população com deficiência, em 2012, essa proporção era de 23,6%. Em 2016, houve um aumento, e essa proporção aumentou para 36,8%. Entre a população sem deficiência, novamente, a gente percebe que o patamar é mais elevado. Então, em 2012, 39,1% da população sem deficiência usa a internet, e em 2016, esse valor é de 59,3%. Especificamente, no que diz respeito à posse de telefone celular, segundo a situação de deficiência, a gente apurou em 2016 que entre a população com deficiência, 64,9%
dessa população declarou possuir um telefone celular. Aqui não é uso, aqui é posse, é ter um aparelho, que é diferente, ainda é uma etapa anterior de usar o aparelho, que é uma etapa anterior também dos tipos de usos diferentes. Então, 64,9%. Entre a população sem deficiência, esse valor alcança 70%. Em resumo, esses dados, eles revelam que os patamares de uso dessas tecnologias entre a população com deficiência, eles são sempre inferiores aos patamares da população sem deficiência. Esse é um dado importante, é preciso que se aprofunde mais nos tipos de uso, como eu comentei. A gente sabe que a barreira de acesso, ela precisa ser superada para que haja uso, é claro, mas é preciso também que se aprofunde nos diferentes usos que são realizados, né? Quais são as outras barreiras enfrentadas? A gente sabe que simplesmente possuir um dispositivo ou ter acesso a ele não equivale a um uso eficiente, não significa que aquela pessoa vai tirar proveito dos benefícios oferecidos pela internet. Então, por isso, a gente achou pertinente também trazer, nesse mesmo capítulo dessa publicação, um estudo específico, qualitativo, nesse caso, que foi realizado em março de 2011. Qual que era o objetivo desse estudo qualitativo? Compreender barreiras de acessibilidade no uso dessas tecnologias digitais. E, para isso, nós conduzimos grupos focais com pessoas com deficiência, para entender um pouco melhor, ouvir das próprias pessoas com deficiência quais eram as barreiras enfrentadas por essa população no uso das tecnologias. E foi muito surpreendente avaliar que os resultados que a gente coletou em 2011 ainda são pertinentes hoje, né? Eles ainda se aplicam. É claro que algumas questões, a gente precisa reconhecer que algumas questões avançaram, por exemplo, a questão do custo, que foi muito mencionado à época, né? O altíssimo custo, por exemplo, de software, de leitor de tela, esse era um ponto crítico e bastante importante. A gente sabe que houve avanço nisso na atualidade, mas algumas barreiras, outras, elas permanecem e elas precisam ser endereçadas. Entre os principais achados, a gente encontrou, por exemplo, sites excessivamente visuais. Essa era uma das reclamações mais comuns entre as pessoas com deficiência visual. Site que tinha muito elemento, as imagens não eram corretamente identificadas pelos leitores de tela e isso dificultava muito, enfim, se não impossibilitava a leitura daqueles elementos, menus muito confusos, isso foi relatado entre os grupos diferentes, menus com muitos elementos também, e aí muitas pessoas diziam, olha, o ideal é ter simplicidade. E isso implica, muitas vezes, implica na falta de autonomia. Então, esse é um ponto que também foi muito comentado. As pessoas diziam para a gente, mesmo que a gente queira, é impossível conseguir realizar aquela atividade sem pedir ajuda a outra pessoa, porque aquela página simplesmente não é acessível, não há o que possa ser feito. E, por fim, comento também a falta de envolvimento no tema, que foi muito relatada por pessoas com deficiência. Então, eu vou trazer aqui dois exemplos bastante breves de citações que nós apuramos na época. Então, por exemplo, a primeira citação, ela comenta como a falta de acessibilidade web, ela impacta, é claro, a navegação e gera muito desânimo e desistência. Então, por exemplo, eu geralmente entro em algum site, eu vejo que já tem algumas coisas estranhas que eu não entendo, eu já nem fico mexendo, eu já saio, vou procurar outros assuntos, já perco o interesse. Esse é o relato de uma pessoa com deficiência visual do grupo focal, que comentava o impacto dessas barreiras. Quer dizer, as barreiras são tão numerosas, tão cansativas, que eu já desisto, já procuro outros assuntos e perco o interesse. Quer dizer, isso nos faz pensar sobre como os benefícios da internet, eles, de fato, podem ser aproveitados, né? Se essas barreiras não forem superadas. Vou trazer aqui mais uma citação também, que eu achei bastante pertinente, que diz assim, também de uma pessoa com deficiência visual. Para ser mais exato em relação a isso, a área que desenvolveu o bendito do programa é a área que eu trabalho. Alguém veio saber de mim se estava bom ou se não estava? Ninguém quer saber. Se a pessoa que está perto de você não quer saber, imagina quem está longe. Essa citação, ela diz respeito a esse ponto que eu comentei, da falta de participação de pessoas com deficiência
nesse tipo de discussão. Essa é uma das recomendações que a gente tem visto em muitos dos documentos da ONU sobre a importância de envolver pessoas com deficiência nas diferentes etapas de desenvolvimento, né, nas diferentes etapas de desenvolvimento das tecnologias. E também, é claro, na realização de pesquisas também. Por isso a importância de realizar esse estudo qualitativo para trazer as perspectivas próprias das pessoas com deficiência em relação às barreiras de acessibilidade na web. Bom, por fim, esse é meu último slide. Eu comento aqui que as barreiras de acesso às tecnologias por pessoas com deficiência, elas ainda não foram superadas. Eu trouxe dados que mostram que em 2016, apenas 36,8% das pessoas com deficiência usaram a internet em 2016. O que significa que fiquei pensando enquanto a Lia fazia aquela apresentação incrível sobre ferramentas espetaculares para o uso das tecnologias. Bom, para isso é fantástico, mas a gente ainda tem que discutir uma barreira anterior, que é de acesso às tecnologias, uma barreira de acesso como pré-requisito do uso. Quando a gente chegar no uso, é preciso que a gente, aí sim, avalie os diferentes usos que são possíveis a partir dessa navegação e compreender melhor quais são essas barreiras. Por isso, a importância de se compreender as barreiras específicas de acessibilidade web. Afinal, acesso por si só não significa uso efetivo. Esse é um ponto importantíssimo que precisa ser endereçado. Isso me leva aos meus 2 últimos pontos, que é sobre a importância de se produzir dados a respeito desse tema. Um dos aspectos mais comentados nas pesquisas que a gente fez é justamente sobre a falta de dados de maneira geral sobre pessoas com deficiência e especificamente também sobre o uso das tecnologias por pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Então, uma das recomendações que a gente faz é que haja uma produção mais periódica de dados de qualidade, robustos, relevantes, que permitam análises comparativas e diversos recortes sociodemográficos, e que essas possam, então, servir de insumos para políticas públicas mais inclusivas. Então, eu encerro com uma fala sobre a falta de dados, segundo a ONU, como sendo um dos maiores obstáculos para uma avaliação adequada sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Assim, eu encerro minha apresentação e deixo meu e-mail para qualquer tipo de comentário, que é tatiana@nic.br. Fico à disposição para qualquer dúvida. E também deixo à disposição o site do CETIC, onde essas tabelas podem ser acessadas, e também a publicação completa, que é www.cetic.br. Obrigada, Wagner. Valeu, Tatiana. Você, como sempre, brilhante, né? Apresentou muito bem, muito claro, muito didática. Foi ótimo, fico muito satisfeito com a apresentação que você fez. Obrigado para você, Tatiana, obrigado, Alexandre, obrigado, Javiera, também pelo trabalho que vocês fazem de desenvolvimento dessas pesquisas, de publicação sempre aberta, gratuita, de todos esses dados que são extremamente relevantes para a nossa sociedade, para os estudos. E aí vem sempre as perguntas de sempre, né, que um monte de gente, a Patrícia, o Luiz Jordânio, o Vandeir, a Thaís Castro, todo mundo. Gente, eu preciso desses dados, preciso muito, eu quero isso para as minhas pesquisas, onde que eu acho isso, onde que eu faço download? Tatiana, responde para eles aonde está tudo isso. Que bom, todas as tabelas elas estão disponíveis, esses são dados inéditos pela primeira vez, eles acabaram de ser disponibilizados hoje, agora, junto com o lançamento dessa publicação, e elas podem ser acessadas no site do CETIC. Todas as tabelas em formatos abertos, diversos, podem ser baixadas, além da publicação, é claro. E a gente espera que esses dados sejam mesmo consumidos, enfim, que mais dados possam ser produzidos a partir das novas demandas. Exato, inclusive, eu faço esse apelo para vocês, né? Porque são dados tão importantes e eles têm um recorte temporal até 2016, né?
E é muito importante que a gente retome agora, né, com um recorte temporal que vá, né, até um período mais atual. Né? Eu sei que dá trabalho, né, fazer tudo isso, levantar tudo isso, eu sei que é trabalhoso, mas acho que é super importante a gente dar continuidade. E tem mais uma outra perguntinha do Otávio Weber Neto, que elogia a disponibilidade desses indicadores e pergunta se existem pesquisas na área cultural, né, e recursos de acessibilidade, imagino que seja para a área de cultural. Sim, nós temos uma publicação, o CETIC ele tem uma publicação própria que aborda esse tema, né, que é a TIC Cultura, é uma publicação inteiramente dedicada a isso, com indicadores, e que ele apura alguns dados, sim, que estão na nossa publicação, não só sobre infraestrutura, mas também sobre recursos, sobre a disponibilidade de recursos de acessibilidade nos equipamentos culturais. Esse indicador, ele existe. A gente sabe que a própria Unesco aborda isso no prólogo dela, existem diretrizes muito claras sobre isso, sobre acessibilidade na área da cultura, nos equipamentos culturais, isso é fundamental para o consumo da cultura. Então, esse dado, ele existe sim, ele está disponível nas pesquisas, na pesquisa de cultura, mas também está no nosso capítulo, a gente cita esse dado no nosso capítulo especificamente nessa publicação. Bom, e está lá também no cetic.br, né? Está lá também, tudo no CETIC.br. Chama-se TIC Cultura? TIC Cultura, é uma pesquisa completa que aborda, que produz dados, indicadores sobre esse tema. Bom, finalmente tem uma pergunta do Good Bros, Projetos Multimídia de Acessibilidade, eu acho que é só mesmo uma questão metodológica. Percebi que a soma dos percentuais não totaliza 100%, às vezes totaliza menos, outras mais, deve ser arredondamento, né, imagino. Então, pergunta, estou entendendo que a base de cálculo é total de moradores, é isso mesmo? Exatamente, é o total de moradores. Eu não sei exatamente a qual total ele está se referindo, que não soma 100%, porque aqui na apresentação a gente está pensando exatamente isso, né? Com deficiência e sem deficiência, são diferentes cálculos. Tá. Mas qualquer dúvida que ele tiver, ele pode mandar para a gente especificamente. Beleza. Tem mais. Acabou de pingar mais perguntas aqui. A Helena Taliberti está perguntando se na avaliação da equipe, se a pandemia vai influenciar no crescimento de acesso à web, no crescimento também da eliminação das barreiras de acessibilidade na web. Eu vou dar aqui a minha avaliação, então, representando a equipe. Eu acho muito oportuno esse momento para falar desse tema. Quando a gente começou a trabalhar nessa publicação, ainda no ano passado, Wagner, claro que esse tema é de enorme relevância, mas eu acho que a pandemia ela escancara as desigualdades digitais. Normalmente, a gente inicia as nossas apresentações de dados fazendo uma sensibilização sobre a importância das tecnologias na atualidade. Então, eu acho que nos contextos atuais, a gente pode pular essa etapa porque já é dado, isso é visível. Quer dizer, só está acompanhando aqui a nossa apresentação hoje, a nossa discussão hoje, uma parcela pequena dessa população com deficiência, né? É insuficiente. Então, o que a gente espera com a publicação dessa publicação? Justamente que a gente possa endereçar esse debate de uma maneira mais ampla, que a gente possa exercer pressão ainda mais nos diversos setores, porque a gente sabe que para superar essas barreiras não basta o envolvimento de um stakeholder específico, a gente precisa, enfim, a gente precisa envolver e trazer para o debate diversos stakeholders. Então, em resposta a Helena, eu espero que sim, eu espero que a pandemia mostre a urgência de endereçar esse tema cada vez mais, enfim, e ainda mais nesse momento específico, e que a gente consiga trabalhar para superar essas barreiras o quanto antes. Mas acho que dar visibilidade a essas barreiras é o primeiro passo. Sem dar visibilidade a isso, a gente não consegue. Concordo. Bom, tem ainda a pergunta do Silvio Rangel e Vandeir Silva, eu vou deixar para responder na descrição
desse evento no YouTube, porque a gente já avançou bastante no tempo, e eu peço desculpas ao Silvio Rangel e a Vanderir Silva, mas a gente se compromete de responder para vocês as perguntas que vocês fizeram. Muito obrigado, Tatiana, muito obrigado, Alexandre, e Javiera também, que está junto com a gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês.